Bom, 14h35, vamos iniciar. Ah, Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda live do Piloto IBS. Meu nome é Carlos, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e hoje eu vou conduzir o evento. Em nome do Comitê Gestor, quero agradecer a presença de cada empresa e profissional que está acompanhando aqui a transmissão. Antes de iniciar, vou apresentar rapidamente a nossa agenda de hoje, que está aqui na tela. Primeiro teremos a fala do subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Ricardo Neves. Em seguida, falaremos sobre o atendimento com a auditora fiscal Raquel, aqui da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Logo depois, teremos a apresentação técnica do piloto IBS, conduzida pelo auditor fiscal de São Paulo, Paulo Yamada, e pela fiscal da Secretaria da Fazenda do Amapá, Eliane. Antes de iniciarmos as falas, quero passar algumas orientações rápidas. Tudo para garantir a melhor dinâmica aqui desse encontro, tá? Após a apresentação do Paulo e da Eliane, abriremos um espaço ali para as manifestações das empresas e todas que desejarem falar poderão levantar a mão aqui na plataforma e, seguindo a orientação de solicitação, terão o microfone aberto para fazerem perguntas. Segundo, quanto à periodicidade das lives, os convites para os próximos encontros serão enviados em momento oportuno, por meio do e-mail piloto.ibs@cefaz.rs.gov.br. Terceiro, para garantir a comunicação rápida e centralizada com as empresas participantes do piloto, mantemos um grupo no Telegram. É um canal de transmissão, somente os administradores enviam mensagens e o objetivo é dar agilidade às atualizações do projeto. O link de acesso será disponibilizado no chat. Então, a gente vai enviar o link ali para vocês no chat, tá? E por fim, pedimos que as dúvidas não sejam enviadas pelo chat. As empresas participantes do piloto podem encaminhar dúvidas e sugestões de melhoria pelo canal de atendimento Portal de Serviços do Comitê Gestor. O link de acesso também será disponibilizado ali pelo chat, tá bom? Então, tanto o Telegram como o suporte ali do piloto, a gente vai enviar o link pelo chat aqui da nossa reunião. Bom, feitos os avisos, vamos dar início à nossa programação. Então, para iniciar oficialmente o nosso encontro de hoje, eu passo a palavra ao subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Ricardo Neves. Fica à vontade, viu, Ricardo? Não, tá bom, muito obrigado aqui, Cadu e colegas aí. Primeiro, queria desejar uma boa tarde a todos, agradecendo, né, mais uma vez a participação dos senhores aqui nesse projeto piloto. Para nós é muito, muito, muito importante a participação de cada um. Aqui a gente não fala diretamente como Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul ou como Receita Estadual do Rio Grande do Sul, mas um dos órgãos que está responsável por ajudar e por delegação do comitê gestor do IBS a entregar essas primeiras soluções junto, né, sendo construído com colegas de todo o Brasil, né, e aqui fica o meu agradecimento aqui aos colegas que estão na coordenação aqui dessas atividades, especialmente o colega Paulo de São Paulo, Eliane do Amapá, a Raquel que trabalha com a parte de atendimento, o Cadu, a Cassandra, né, e a Luísa e todos os colegas, certamente a gente tem vários colegas. O que eu fico de mensagem para vocês aqui, e só atualizando aqui, então, na terça-feira passada, nós tivemos a sanção pelo presidente da República do PLP 108. A partir de agora, nós temos uma lei complementar, né, que institui, né, o comitê gestor. Então, nos próximos 30, 60 dias, deve ser formalizado o comitê gestor, uh, tanto a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, quanto a FNP, Frente Nacional dos Prefeitos, já estão indicando, né, os estados já tinham indicado os seus representantes, que normalmente são secretários de Fazenda e os representantes das administrações tributárias, e agora vai ganhar uma certa organicidade nesse processo. 2006 é um ano muito desafiador para todos nós. É um ano que, mais do que colocar o sistema no ar, a gente tem que, inclusive, fazer todo um processo de orientações adequadas para as empresas. Então, nós estamos preparando aqui, através do comitê gestor e com as equipes técnicas, uma série de materiais informativos. Alguns a gente chama de cartilhas, outros vídeos que nós vamos fazer, inclusive essa live aqui,
vai proporcionar que, como uma sequência da atividade, a gente publique alguns vídeos com os questionamentos principais das empresas. Então, nós queremos que as empresas tenham toda capacidade, né, de realizar as suas atividades, de compreender os conceitos novos. O mais difícil da reforma tributária, pessoal, é que a gente tem uma série de conceitos que estão sendo introduzidos, e esses conceitos impactam diretamente na arrecadação ou no própria apuração do imposto. E esse é o desafio. São conceitos como a vinculação do crédito com um pagamento, né, e as possibilidades de o adquirente vir a pagar ou recolher o imposto do fornecedor, e essas questões impactam fortemente o processo de apuração. Então, nós aqui, como Rio Grande do Sul, a gente está tentando ajudar nessa parcela que é a construção do sistema voltado ali para autorização de alguns documentos, adaptação de alguns documentos, o repositório geral dessas informações, o processamento dessas informações para gerar apuração, a própria arrecadação do imposto, e o mais importante do ponto de vista federativo é fazer com que esses recursos ainda cheguem nos estados e municípios, que é o processo de distribuição. E tudo isso controlado, com muita transparência, mas é um grande desafio, porque a gente está numa terra arrasada, porque a gente não está construindo sobre nenhum pilar. Os pilares estão sendo construídos agora, os fundamentos estão sendo colocados nesse momento por todas essas equipes. Por óbvio, a gente vem discutindo há mais tempo, com a Receita Federal do Brasil, inclusive. Então, pessoal, esse é o grande desafio que fica para nós. E o meu recado para vocês, e aqui eu quero dar uma mensagem mais formal, mais institucional, é dizer o seguinte: vocês não estão mais falando com o Ricardo, subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, que é coordenador adjunto do ENCAT, né, Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários. Vocês estão falando com um colega que tem uma delegação formal, né, do comitê gestor para conduzir esse trabalho. Então, o nosso cuidado todo, e aqui eu peço muita atenção de vocês, todo o nosso cuidado é para que tudo seja formalizado. Nós estamos nos relacionando com 27 unidades federadas e 5.500, mais de 5.500 municípios no Brasil. E tudo que a gente fizer vai ser acompanhado, vai ser rastreado e vai ser auditado. Então, a gente pede encarecidamente que, mesmo que a gente tenha uma relação como o ENCAT, como alguma outra relação que a gente tenha por algum outro órgão, alguma associação, e que sejam relações pessoais. Aqui no Rio Grande do Sul eu tenho contatos direto com a FEComércio, FIERGS e outras entidades. Mesmo que a gente tenha essas conversas em paralelo, mesmo que a gente venha discutir questões, e daí em nome da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, eu peço muito que essas discussões elas também sejam registradas no nosso canal de atendimento. Por que isso? Porque esse é o canal formal. Esse é o canal que os secretários de Fazenda de todo o Brasil, sejam dos estados e municípios, solicitaram para que a gente colocasse à disposição através de um sistema que foi disponibilizado pelo estado de Minas Gerais e pelo estado do Ceará. Então, essa é a minha mensagem. Eu queria agradecer muito a vocês por todo esse envolvimento. Não se acanhem em dar sugestões de melhoria nas nossas interfaces, nos nossos processos, porque a gente, aqui do lado de estados e municípios, e sem nenhum demérito a nenhum outro tipo de desenvolvimento por qualquer outro órgão, a gente quer disponibilizar para os senhores e para toda a sociedade o melhor sistema de apuração, arrecadação, não só do Brasil, mas também do mundo. Tá? Então, esse é o nosso desafio, e vocês têm um compromisso da melhor equipe técnica do Brasil que está trabalhando do nosso lado aqui. São pessoas muito dedicadas e que têm trabalhado diuturnamente, sábado e domingo, para que essas coisas aconteçam.
Mais uma vez, um agradecimento aqui à equipe técnica, à equipe que está coordenando essa live e aos colegas que vão fazer as apresentações e o esclarecimento de dúvidas na sequência. Fique bem à vontade para perguntar da sequência sob a coordenação do colega Cadu. Muito obrigado, eu passo para o Cadu aqui para dar continuidade aos trabalhos e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida específica. Muito obrigado pela mensagem, Ricardo. Dando sequência à nossa agenda, convido agora a auditora fiscal Raquel para apresentar as orientações ali sobre o atendimento. Fica à vontade, Raquel. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Raquel, então responsável pelo atendimento, para quem não estava na nossa live da semana passada. Então, sejam bem-vindos os novos, né? Quem não estava participando na semana passada, nós temos novas empresas, e que bom ter os que participaram novamente. Quero agradecer o Ricardo e o Carlos, que já colocaram muito bem as questões do atendimento, reforçaram, né, a necessidade de fazer de registrar as informações. E eu vou reforçar, né, mesmo o Carlos já tinha colocado, mas vou reforçar de novo, então, que nós temos o canal do Telegram, que já foi colocado aqui no chat, então fiquem à vontade para acessar, para ingressar nesse canal do Telegram, onde a gente consegue passar informações no dia a dia, né, sem ter que aguardar a live de sexta-feira. E temos o saque também no portal do IBS, portal de serviços do IBS. E hoje eu vou conversar melhor com vocês, vou navegar um pouquinho no portal de serviços que foi lançado na terça-feira agora, né, no dia 13 de janeiro, nós tivemos essa novidade, então, o lançamento do portal de serviços e o portal de atendimento, que é onde vocês podem encaminhar as dúvidas de apuração do piloto e também as sugestões de melhoria. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Acho que veio a tela errada. Enxergam a tela do portal? Sim, está aparecendo o portal de serviços e atendimento. Tá. Quando eu mudo assim, você vê também? Sim, Tá. tá certinho. Tá, muito obrigada, Cadu. Bom, então eu vou navegar um pouco aqui. Eu gostaria de convidá-los, né, todos os presentes, para navegarem também no nosso portal de serviços, é o portal oficial, então, do Comitê Gestor do IBS. E nós temos diversas informações já incluídas aqui, informações sobre legislação, sobre vários conteúdos, FAQs. Vou navegar um pouquinho aqui para vocês conhecerem melhor. Aqui, então, vou primeiro mostrar o que nós temos em relação ao piloto, né, que é justamente onde estamos todos aqui inseridos, e aproveitar a oportunidade para informá-los também, então, que nós temos informações sobre o piloto, a lista das empresas habilitadas, e temos também uma seção de perguntas frequentes, onde vocês podem tirar as dúvidas sobre o piloto. Vocês conseguem acessar, então, essa página aqui pelo assunto piloto RTC em reforma tributária. Antes de ir para o conteúdo, também mostrar para vocês que a gente está em construção, né? Então, temos poucas cartelas aqui, mas já temos serviços mais acessados, uma parte de notícias, serviços em destaque, e esse conteúdo ele vai sendo inserido aos poucos, né? Diariamente já tem novos conteúdos sendo inseridos nessa página, nesse portal. Mas aqui nós já temos informações muito importantes que os senhores podem consultar. Queria dar destaque aqui para os documentos fiscais, né? Nós temos aqui informações sobre nota fiscal NFE, NFCE, né, da nota técnica 02. Temos também regras de recolhimento e compensação em 2026, que vocês podem também acessar, e
aqui as informações mais detalhadas de perguntas que nós recebemos e que tem alguns esclarecimentos importantes. Eu acho que vale a pena vocês consultarem, porque as dúvidas que vocês têm em relação aos documentos fiscais podem já estar inseridas aqui dentre essas perguntas. Outras informações também nós temos sobre a apuração, que tem basicamente a cartilha que vocês já tiveram acesso, mas em breve nós teremos mais informações sobre a apuração. Também temos informações de cadastro e aqui perguntas frequentes relacionadas ao cadastro também, que temos várias dúvidas que nós recebemos, então já algumas esclarecidas aqui. Também fundamentos da reforma, algumas informações sobre cashback, transição na reforma tributária, neutralidade da reforma tributária sobre o consumo, reforma tributária sobre o consumo, simplicidade e transparência. Então, cada um desses artigos aqui vocês podem consultar. E algumas informações de perguntas frequentes também aqui. Conforme eu já coloquei, estamos diariamente fazendo novas inserções de informações e perguntas frequentes. Então, aqui a legislação e aqui informações para os entes federados. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como entrar com o SAC, é o nosso atendimento. Nós temos aqui por enquanto, dois formulários para vocês encaminharem as suas questões, aqui são dúvidas sobre apuração, voltadas para o piloto, e, conforme já tinha sido colocado, sugestões de melhorias que nós esperamos que vocês encaminhem. Essas sugestões elas podem ser em relação ao sistema de apuração que está sendo testado, ou podem ser também sobre o portal, sobre os próprios SAC. Então, esse formulário aqui para que vocês possam fazer sugestão de melhoria para qualquer uma dessas três ferramentas. E as dúvidas de apuração aqui, então, seriam justamente sobre a ferramenta que está sendo testada pelas empresas. Então, a legislação aplicável. E aqui vocês vão acessar. Eu só queria mostrar também aqui que existe, eu já me loguei, tá? Mas o login, ele é com o GovBR. Vocês vão entrar com seu CPF, né? Fazer o login GovBR. E vai ter a opção para representar. Se alguém tiver como representante de mais de uma empresa aqui no piloto, porque esse serviço está restrito aos CPFs que estão vinculados aos CNPJs do piloto, mas se alguém aqui, algum CPF estiver vinculado a mais de um CNPJ, vai aparecer aqui, então, as empresas para optar, quando for feito o login, e vai ter que se escolher qual delas vai estar sendo representada para fazer a pergunta no saque. Nesse caso aqui, eu só tenho uma empresa que eu sou representante, eu já estou logada, né? Então já tinha passado essa fase de representar. E assim que eu der a sequência ali, eu vou chegar nesse formulário aqui, que é o formulário do saque. Aqui, então, vocês, da primeira vez que entrarem, vão preencher as informações de e-mail e confirmar e-mail, vão colocar o telefone. Aqui nós já vamos ter algumas alterações na semana que vem, mas aqui é importante que vocês marquem para receber informação por e-mail, para que a informação de quando foi aberta a demanda ou quando teve a resposta, vocês recebam por e-mail. É importante olhar na caixa de spam, o lixo eletrônico, sempre se não teve alguma mensagem que foi parar, né, nessa caixa de spam, e caso ocorra isso, então, configurar para que não volte a acontecer. Por enquanto, nós temos aqui essa marcação, perguntando se tem o WhatsApp, mas, como eu disse, né, em breve nós não teremos mais, então vai ser só a marcação de e-mail. Nós vamos para a próxima página, e aqui vai ser a descrição da demanda.
Aqui é possível inserir anexo, tá? Vou fazer só a pergunta. Na sequência, virá a informação de quem está sendo representado, que é o terceiro, aqui no caso o CNPJ. Então, aqui traz o nome da empresa, né, e o CNPJ que eu estou representando. Esse aqui vai vir como default depois, mas por enquanto a gente está escolhendo aqui a categoria e a temática e a categoria. No caso, está trazendo essa informação aqui de que já tem solicitação em andamento, porque eu já abri, mas caso fosse a primeira, não teria essa mensagem. E eu vou concluir e gerar a minha solicitação. Tá? Gerou um ticket, né? Eu vou acompanhar, então, essas minhas demandas em minhas solicitações. Esse aqui é o novo, então, que eu abri. Eu já tenho alguns que eu fiz anteriormente, em situações diversas, então, alguns estão em atendimento, alguns já estão resolvidos. Esse aqui, por exemplo, ele está aguardando informação complementar. No caso, eu encaminhei essa demanda e recebi agora um retorno do atendimento. Está comigo, então eu preciso complementar. Aqui foi identificada a necessidade de informações ou documentos adicionais e eu vou atender essa demanda, né? Posso somente escrever ou anexar algum documento e vou concluir. Depois eu consigo visualizar o histórico e cada uma das ações aqui e consigo acompanhar todas as minhas demandas e os status. Aqui também é possível pesquisar. Eu tenho alguns filtros, né? Eu posso pesquisar pelo status, posso fazer outros tipos de consulta pelo assunto, pela última atualização. E então, esse é o nosso saque para que vocês possam nos encaminhar as dúvidas. Eu vou parar o compartilhamento agora. Bom, eu queria então, mais uma vez, convidá-los para que vocês naveguem, né, no portal. É bastante importante que vocês nos tragam também eventuais sugestões. Tá? Então, nós estamos aguardando. Eu acho que foi muito importante esse recado, né, que o subsecretário Ricardo passou no início da live, de que é importante o registro, mas não só isso. Eu gostaria de colocar aqui que nós estamos fazendo o piloto da apuração, mas também estamos fazendo o piloto do atendimento, porque essa ferramenta de atendimento, esse portal de serviços, eles vão ser as ferramentas que vão acompanhar o IBS. Então, a gente está na fase agora de melhorias, de implementação, de, enfim, fazer toda uma construção, melhorar esse sistema para quando nós abrirmos para todas as empresas, todos os contribuintes, nós já estejamos, então, com as informações completas e com o sistema funcionando da melhor forma possível. Então, para concluir, eu gostaria de agradecer as sugestões encaminhadas, né, todos que contribuíram, e desejo que tenhamos aí um ótimo piloto, uma ótima live para nós. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. Agora seguimos com a apresentação técnica do piloto. E eu passo a palavra ali para a Eliane, fiscal da Cefaz Amapá, e ao Paulo Yamada, que é auditor fiscal da Cefaz São Paulo. Fiquem à vontade. Boa tarde. O Paulo está com a câmera ligada? Não está aparecendo aqui para mim, gente? Eu estou aqui. Tá aí? Alô? Tô aqui. Oi. Começo aqui então, né, Paulo? Vamos lá. Boa tarde a todos. A gente vai ter uma parcela da apresentação em que a gente vai falar um pouco das cartilhas e das versões próximas que a gente pretende publicar, e depois o Paulo trazendo algumas orientações acerca das informações exibidas no sistema, né? Alguns conceitos importantes que se precisa ter em mente para entender a dinâmica das compensações.
No âmbito das cartilhas, a gente tem publicada no portal do comitê o volume 1, que trata apesar, e aí é importante frisar isso, né, as cartilhas não têm força normativa, elas têm por objetivo orientar a adequada aplicação do disposto na legislação e da documentação técnica que já foi disponibilizada. E a gente tem publicado o volume 1, que cuida de orientar a correta emissão do documento fiscal em pontos em que isso vai influenciar como a informação é processada dentro do sistema de apuração. A gente publicou essa primeira versão, né, e a partir do início dessa interação com as empresas, a gente começou a receber dúvidas e a intenção é que as versões futuras dessas cartilhas elas sejam alimentadas por aquilo que a gente está identificando que é uma dificuldade das empresas em entender, em aplicar algum erro identificado e que a gente possa esclarecer a origem dele, né, quando ela decorrer de um erro de preenchimento do documento fiscal. E aqui a gente vai trazer, em relação ao volume 1, uma minuta, porque ela ainda não está disponível, o texto e as orientações que eu vou expor aqui, ela ainda não está no portal disponível, mas estará. Mas foram inserções feitas na cartilha a partir do que a gente vem recebendo ao longo do piloto, tá? E aí o objetivo é que isso prolifere e que todo mundo se aproprie dessa orientação. Então, eu vou compartilhar aqui, porque eu vou mostrar direto na minuta do PDF. Me avisem aí se vocês, confirmem para mim se vocês veem a minha tela. Sim, está aparecendo a apuração Sim. do IBS, cartilha Dá para ver. orientativa. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Bom, a gente tem essas marcações em amarelo aqui na minuta para facilitar, né, a interação. Então, a gente está falando da versão 1.01, já baseada na última NT, que está disponível lá no portal NFE. E aí a gente foi fazendo essas marcações e eu quero começar aqui pelo último item, né, que a gente fala no cenário 6 o seguinte: na versão 1.0, quando publicada, foi publicado isso que agora vocês estão vendo taxado aqui, né? Que se não houver como identificar o produto que vai ser entregue, a nota de recebimento antecipado, a nota de débito de recebimento antecipado, ela não deveria ser emitida. Após a circulação dessa primeira versão, surgiram algumas discussões no âmbito técnico, no âmbito interno da administração tributária, e esse assunto ele voltou para a prancheta. Não estou dizendo que vai ser assim ou que não vai ser assim. O que a gente está informando aqui é: não há uma deliberação ainda quanto ao procedimento, à conduta a ser adotada. Essa conduta em relação a esse tema, ela será aquela definida no regulamento quando publicado. Então, isso aqui é uma mudança de orientação importante para vocês considerarem, tá? Então, não tomem por regra aquilo que estava na primeira versão, porque esse assunto, de novo, voltou para a prancheta. E aí vocês vão ver uma marcação lá no 2.6, deixa eu voltar aqui, 2.6, que vai na mesma direção. O 2.6 são as orientações de emissão da nota fiscal de débito de pagamento antecipado, e aqui abaixo a gente coloca a mesma observação, que é a definição acerca da obrigatoriedade da emissão da nota, nas hipóteses em que os itens a serem fornecidos e, consequentemente, a tributação a eles aplicável não sejam conhecidos no momento do recebimento do pagamento pelo fornecedor, bem como, se for o caso das regras para emissão do documento fiscal nesse cenário, será estabelecida em regulamento. Do que a gente está falando aqui, pessoal? Daquele cenário em que a empresa recebeu o pagamento e esse pagamento ainda não se sabe ao certo o que será fornecido a partir desse pagamento feito pelo cliente daquele fornecedor. Então, se eu não sei o que vai ser fornecido futuramente, a gente tem alguns modelos de negócio que atuam dessa maneira, eu não consigo identificar qual é a carga tributária que eu precisaria aplicar nessa nota de antecipação. Esse é um assunto que voltou para a deliberação normativa, ok? Então, seguindo,
a gente foi para o item 3.2, ajustar questões relativas ao retorno por recusa. Aqui a gente recebeu também algumas dúvidas das empresas e a gente julgou pertinente inserir aqui algumas orientações. A primeira é que é muito importante a gente saber identificar com precisão qual é a hipótese em que a gente vai utilizar uma nota de débito, né, a finalidade nota de débito de crédito de retorno, e qual é aquela em que a gente vai emitir uma nota de devolução. A gente vai emitir a nota de retorno sempre que não houver a entrega ao destinatário, que essa entrega ela foi frustrada, a mercadoria nunca foi recebida pelo destinatário. Nesse caso, a gente vai estar falando da finalidade de nota de débito, nota de recusa, retorno por recusa. A gente vai usar a devolução quando o destinatário efetivamente recebeu e agora ele está restituindo, ele está retornando com aquilo, não vou nem usar a palavra retornando, pode gerar confusão, ele está devolvendo isso para o fornecedor. A gente não devolve aquilo que a gente não recebeu. Então, a gente fala da nota de devolução somente nesse caso. Por que isso é importante? Porque o que muda em relação à rotina existente é o procedimento relacionado com o retorno, assim entendido aquilo quando a mercadoria volta sem ter sido entregue. Porque como a finalidade de débito não existia, nesse caso, muitas legislações, eu não posso afirmar com certeza que todas, mas muitas legislações orientavam a emissão de uma nota fiscal com a finalidade de devolução. E aqui a gente vai ter uma mudança. Aqui a gente vai passar a emitir uma nota fiscal de finalidade débito do tipo retorno por recusa. E isso foi objeto de harmonização também com a legislação do ICMS, através do ajuste 49. Também é um ponto que vocês vão observar aqui nesse item, que consta na versão que vai sair, esse outro taxado aqui, em relação à orientação na cartilha, de novo, ela não tem força normativa, de que a emissão da nota de retorno seria contra si próprio, o emitente contra ele mesmo, né? E aí foi pontuado alguns cenários de legislações de ICMS que legislam em contrário. Então, esse é um assunto que voltou para discussão, está em discussão técnica entre técnicos do Comitê Gestor e do CONFAS para buscar uma harmonização de procedimentos e depois voltar com uma orientação aqui dentro da cartilha. Por isso, vocês estão vendo esse taxado aqui. Uma outra questão também que está em deliberação ainda é que o procedimento que se prevê para recusa parcial dentro do ajuste 49 não reflete exatamente o procedimento que foi desenhado para o IBS. Então, esse assunto também está em discussão e é isso que vocês vão ver nessa orientação aqui, vocês vão ter acesso a esse documento quando publicado, tá bom? Então, a gente tem essas orientações em relação ao item 3.2 para vocês acompanharem de perto. Redução de valores, que é o item que vem logo em seguida, a gente tinha a orientação de que a nota de redução de valores, ela seria utilizada no caso das recusas parciais. Isso também está sendo retificado, tá? Então, a gente vai ler aqui, ó, atentamente, um exemplo ilustrativo que diferencia as hipóteses de uso entre a nota de recusa, de retorno por recusa e a nota de redução de valores. Quando é que a gente vai usar a nota de redução de valores? Quando a nota foi emitida, mas ela não reflete aquilo que realmente aconteceu com a operação, ou seja, houve um erro. E a nota de recusa é quando a mercadoria que circulou é exatamente a quantidade que está destacada ali no documento, mas por qualquer razão, quando ela chegou na porta do destinatário, ela foi recusada, ainda que parcialmente. Então, a gente vai estar falando da primeira emissão. E somente no caso de erro. Então, eu emiti uma nota com 10 unidades, mas nunca circulou 10 unidades, circularam 8. Aqui eu cometi um erro. Não foi o destinatário que recusou. Aí a gente vai utilizar a nota de redução de valores. Então, esse esclarecimento foi inserido na cartilha, porque a gente notou certa dificuldade na interpretação desses cenários de uso, e
inseriu aqui para circular, para facilitar o entendimento de quem está tentando implementar os seus processos. E aí a gente está com umas anotaçõezinhas aqui para não esquecer de nada. Vamos para o item 5 agora, que foi um capítulo novo que entrou aqui embaixo. Então, aqui a gente vai trazer, nesse item 5, algumas orientações relacionadas a finalidades que não são novas. Então, a gente entrou com as novas finalidades de emissão na primeira versão, falando de nota de débito, falando de nota de crédito, e agora a gente está vendo a necessidade, a partir dessas interações com as empresas, vendo a necessidade de fazer esclarecimentos também em relação a finalidades que já existiam antes. Então, aqui vejam que a gente fala novamente da nota de devolução, e fala da nota de devolução no mesmo, em duas vertentes. Primeiro, para reforçar aquela diferença do retorno lá em cima, para você saber quando você vai seguir o item 3.2, porque você está falando de uma operação de retorno efetivamente, e quando você vai aplicar os dispositivos relacionados à nota de devolução propriamente, que é aquele caso que o destinatário recebeu efetivamente o item, e agora ele está fazendo o item voltar para esse fornecedor. E aqui não teve mudança de finalidade, né? A legislação do ICMS sempre disse para se emitir a nota com essa finalidade. Então, vocês vão encontrar isso aqui. Uma outra questão que a gente julgou pertinente, que está causando um certo frisson também, é o que fazer quando eu estiver devolvendo uma mercadoria cujo fornecimento aconteceu em 2025. Quer dizer, o fornecimento aconteceu quando ainda não estava em vigor a incidência de IBS-CBS. Então, como é que eu devo me comportar ao emitir essa nota fiscal aqui em 2026? Então, aqui a gente vem reforçar a ideia de que, nesse caso, você vai utilizar um sequestrib específico para retratar esse cenário. Porque a regra geral da nota de devolução é você aplicar na nota de devolução, aquela coisa da nota espelho, né? É você aplicar na nota de devolução a mesma regra de tributação que incidiu na nota de fornecimento. Isso é a regra geral. Mas, nesse caso, você vai utilizar, quando você estiver devolvendo uma mercadoria cuja nota foi emitida em 2025, a nota que você está referenciando, você vai usar um sequestrib que indica, ó, não vai ter incidência, não vai ter destaque aqui nessa nota, porque quando eu comprei também não teve a incidência. E aí a gente está orientando o uso desse mesmo sequestrib nas hipóteses em que, já em 2026, essa nota de fornecimento foi emitida sem o destaque, acobertada pelo ato conjunto número 1. Quer dizer, eu deveria estar destacando o IBS e a CBS, mas eu ainda estou no meu processo de organização, estou salvaguardado pelas dispensas e pelas garantias do ato conjunto número 1 da Receita com o comitê gestor e não fiz o destaque de IBS e CBS. Só que agora eu vou devolver essa mercadoria. Como é que eu faço quando eu for devolver essa mercadoria? Aí a gente está orientando, considerando que a situação é similar, o uso desse mesmo sequestrib, o 410.031. Então, vocês vão ver essas orientações nesse item 5.1, tá? Na nota fiscal de transferência, pessoal, isso aqui não foi exatamente uma demanda encaminhada, mas foi algo observado pelas equipes técnicas ao acompanhar, ao monitorar as repercussões do processamento dessas notas emitidas em produção dentro do ambiente da apuração. E aí, acabou se identificando cenários de emissão de nota de transferência em que o contribuinte está preenchendo o sequestrib, por exemplo, 000, e está tributando o IBS numa nota fiscal de transferência, quando a orientação da Lei Complementar 214 é muito clara no sentido de definir a não incidência nas transferências, e tem um sequestrib específico para o motivo dessa não incidência. Então, esse sequestrib ele precisa estar alinhado com a informação da operação que está sendo prestada ali naquela nota. E tem alguns casos que a gente identificou em que está havendo tributação. É importante a gente ter em mente que o disposto lá no convênio ICMS 109 de 2024, que dá ali a opção para o contribuinte entre transferir o crédito ou destacar, tratar aquela operação como tributada nas operações de transferência, aquele regramento você vai aplicar exclusivamente para o ICMS. Mas nas notas de transferência, deu tratamento devido ao ICMS,
vai haver destaque quando tiver que ter destaque, mas no IBS você vai trabalhar sempre com a não incidência, tá? Então a gente está aqui chamando atenção para isso. Um último ponto é que o uso, a hipótese, a diferença de uso entre o Seclastrib 410.029 e o Seclastrib 410.999, né, que parece ter a mesma redação, mas a aplicabilidade desses códigos ela acontece em cenários diferentes. Você vai usar o 029 quando você estiver emitindo uma nota que ela não está documentando uma operação. Você está emitindo aquela nota exclusivamente porque existe uma obrigação acessória a ser cumprida ali no processo, geralmente no processo de apuração do ICMS. Então, 2 exemplos são quando você emite uma nota de transferência de crédito, porque a legislação do ICMS determina dessa maneira, e um outro exemplo é a nota de ressarcimento do ICMS-ST. Depois que você cumpre um rito lá, a legislação diz, agora você está autorizado a ressarcir, emita uma nota de ressarcimento contra um fornecedor inscrito. Então, você emite aquele documento fiscal, não é porque você está executando uma operação, você não está praticando nenhuma operação, você não está tirando a mercadoria do ponto A e levando a mercadoria para o ponto B por qualquer razão. Você está só cumprindo uma obrigação acessória. Nesse caso, você vai utilizar o 410.029. Nas hipóteses em que você está fazendo uma operação, uma remessa, por qualquer razão, por exemplo, que você analisa aquela operação e chega à conclusão de que ela não está sujeita à incidência do IBS e IBS, mas é uma operação. Você procura um código de não incidência específico para aquela tua operação e não localiza, aí você direciona a emissão para o 410.999, tá? Então, isso vem para esclarecer também esse cenário a partir de dúvidas comuns. A gente tinha 2 outras questões que foram trazidas e que a gente quer confirmar que recebeu, que julgou importante, mas que ainda não tem nenhuma deliberação e, portanto, a gente não vai dar retorno ainda hoje, que foram sugestões acerca da emissão da nota de multa e juros, né? Nós recebemos, vimos que o problema relatado ali de fato acontece, mas não vamos abordar ainda, porque a gente ainda está em discussão com esse assunto. E uma outra questão foi relativa ao fluxo do crédito presumido nas aquisições de produtor rural. Tem várias perguntas e várias sugestões em torno desse fluxo e da emissão dos eventos que estão atrelados ao processo de apropriação do crédito presumido dentro da apuração assistida, mas que, de novo, a gente vai discutir internamente para quando o retorno estiver amadurecido com a equipe técnica, a gente trazer num próximo encontro, tá bom? Paulo? Bom, o combinado que a gente queria fazer com vocês é que vocês fossem mandando as dúvidas ao longo da semana para que, quando a gente tivesse a live marcada, espero que seja semanal, que a gente consiga trazer aqui o material já mais preparado, como aconteceu agora com a Eliane, vou trazer mais coisa também para a gente conversar e fazer já uma pauta já dos assuntos e que a gente consiga já trazer as coisas mais estruturadas. Tá? Eu vi que tem perguntas aqui no chat, a gente vai pegar essas perguntas que estão até relacionadas a algumas coisas que a Eliane acabou de falar, para a gente voltar e trazer novamente. Eu acho que essas perguntas ajudam muito a gente a estruturar a redação da cartilha. Tá? Eu vi que o Max escreveu no chat para entregar o XML da cartilha. A cartilha ela foi fracionada em 4 partes para ser colocada no portal de serviços e eles retiraram os exemplos com XML. Eu aconselho que vocês acompanhem a cartilha pelo portal do Comitê Gestor, tá? Sem cortes e sempre na última versão, tá? Porque aí vocês não vão ter problemas de ter exemplos retirados, como aconteceu naquele fracionamento. Tá, na parte da apuração. A gente vai continuar mantendo esse material com os exemplos, tá, inclusive com os XMLs de exemplo. Tá bom? Eles facilitam. E, Paulo, uma outra coisa importante também que eu acabei esquecendo de dizer é que, em relação a essas inserções que a gente está fazendo no volume 1, quando a gente vai para dentro do sistema de apuração, a gente ainda não consegue ver a repercussão de tudo isso, porque a etapa atual está focada nas notas de fornecimento, mas é importante que, em paralelo, as empresas acompanhem as orientações ali, naquele volume 1, em tudo que a gente viu agora, porque quando chegar o momento, a etapa do sistema de apuração, em que a gente vai começar a processar esse tipo de nota fiscal,
a empresa já está emitindo corretamente e vai ver o reflexo corretamente acontecendo dentro da apuração, né? Só esse parêntese. Exatamente. É. Essas notas de transferência tributadas, elas começam a gerar referências cíclicas dentro do sistema, que a própria empresa gera crédito para ela mesma lá dentro, né? A gente precisa arrumar isso daí. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns questionamentos que vieram, tá? Inclusive falando sobre conceitos, né? Que estão sendo utilizados no sistema e que afetam a interpretação da informação. Tá? Vou compartilhar aqui, vamos ver se aparece aqui. Espero que dessa vez não tenha delay, né, Eliane? Vamos ver. Tá dando para ver descasamento entre a Aham. apropriação de créditos. Parece que hoje não tem delay. Hoje tá bom, né? Hoje deu tudo certo. Hoje tá benzido. Vamos lá. Em mês da ocorrência do fato gerador. Vamos lá. É importante que a gente tenha em mente uma coisa que é a data da apropriação do crédito, gente. Tá? Esse aqui é o piloto em que a gente fala sobre a apuração, mas a gente não fica só falando sobre o sistema. Olha que coisa boa. Vamos lá. Todo contribuinte tem um baúzinho para cada mês em que a gente guarda os créditos apropriados dele e a gente coloca a referência nesse baúzinho. Tá? Crédito apropriado significa débito liquidado do lado do fornecedor. Então, eu estou preocupado quando o débito foi liquidado na apuração do fornecedor. Isso significa a apropriação do lado do adquirente. Tá? Eu vou mostrar aqui uma simulação para mostrar como é que isso acontece. Tá? Eu estou mostrando aqui uma indústria vendendo com um atacado, com uma nota, tá? Um fato gerador aqui acontecendo em janeiro, tá? E a gente vai ter uma apuração dessa indústria com o débito dessa nota de fornecimento. A gente vai simular um split. Vamos simular o split aqui bonitinho. O split, vocês já sabem, né? Ele passa pelo banco, o banco faz a retenção de uma parcela do valor do imposto, e depois esse imposto vai para dentro da apuração do que foi retido, né? Então vamos lá. Ó. O dinheiro sai do adquirente, vai para o banco. O banco manda para a indústria e faz a retenção de uma parte do imposto que vai para a apuração da indústria. Quando esse imposto entra na apuração da indústria, ele vai ser utilizado para liquidar o débito do lado da indústria. Liquidou débito é o que o Ricardo falou lá no começo, crédito financeiro. O contribuinte, esse atacadista, tem um crédito apropriado em função dessa liquidação desse débito. Quando acontece essa liquidação do débito, a gente manda esse crédito para o baúzinho de janeiro do atacadista. Tá? Quando acontecer um próximo fornecimento, agora a gente vai fazer um segundo fornecimento. E a gente vai fazer um split em fevereiro desse fornecimento. Só que o fornecimento é de janeiro. Pode pagar atrasado? Pode. Isso não é atrasado, é o split que aconteceu depois do fato gerador. Né? Então vamos lá. Aconteceu aqui então, pagou para o banco vai pagar para a indústria, vai fazer a retenção, isso vai ser usado para liquidar o débito da nota 2. Quando liquidar o débito da nota 2, esse crédito vai para o baúzinho de fevereiro, porque o split aconteceu em fevereiro, porque foi quando o débito da nota 2 foi liquidado. E assim a gente vai enchendo os baúzinhos dos contribuintes com crédito, olhando a data da apropriação. Tá? Essa data é muito importante. Tá? E assim a gente vai preenchendo os baúzinhos com as referências da data da apropriação. Quando a gente vai fazer a compensação, a gente precisa ordenar. Ordenar os débitos e os créditos. Então, como é que a gente vai ordenar? Primeiro, os débitos aqui nos azulzinhos, ó, a gente vai ordenar as notas dentro do próprio mês e vai ordenar os meses também. Então, eu estou ordenando os débitos desse jeito. Eu vou ordenando dentro da referência e as referências. Ordeno os débitos. Tá?
Os créditos eles vão ser ordenados pela data de apropriação. Aquela data que a gente estava falando lá no começo. Tá? Então eu vou pegar os baúzinhos e vou começar a ordenar esses caras. E vou começar a ligar o mais antigo com o mais antigo. E é assim que a gente vai fazer essa compensação. Bom, vamos ver como é que isso aqui acontece. Ó, o baúzinho de janeiro, ele vai ficar focado nos débitos de janeiro. Vou tentar usar todos os créditos de janeiro para extinguir os débitos de janeiro. Se não for suficiente, como aconteceu aqui no nosso exemplo, eu vou usar o baúzinho de fevereiro para liquidar os débitos de janeiro. E vamos mandar os créditos de fevereiro para dentro da apuração de janeiro. Tá? Ah, por que você fez isso? Porque nessa simulação eu estou dizendo que o contribuinte deixou o saldo devedor em aberto e eu posso usar os créditos de fevereiro para liquidar, tá? Os débitos de janeiro. Se faltou, eu vou usar o baúzinho de março. Beleza. Tá? E o que aconteceu aqui? Ó? Os débitos de janeiro foram compensados com crédito de janeiro, fevereiro e março. Isso é uma possibilidade. Isso pode acontecer. Tá? Vamos olhar para um outro cenário agora. Eu vou mandar os créditos de janeiro para a apuração de janeiro e vai sobrar. Se sobrar, significa que eu vou mandar para a próxima referência, que vai ser fevereiro. Aí eu vou mandar para fevereiro. Não foi suficiente, agora eu vou mandar os créditos do baúzinho de fevereiro para dentro dos débitos de fevereiro. Tá? Aí a gente vai mandar o dinheiro. Sobrou no nosso exemplo. O que vai acontecer com os créditos de fevereiro? Vão para março. E a gente vai mandar o dinheiro para março. Os créditos apropriados em uma referência não necessariamente são usados para liquidar débitos daquela referência. Né? Que é que está acontecendo dentro do sistema. Aqui no nosso exemplo, né? Janeiro compensou com janeiro, fevereiro compensou com janeiro, fevereiro, e débitos de março foram usados, né? Foram compensados com crédito de fevereiro. Olha lá, questões que começaram a aparecer. Aqueles gráficos lá no cantinho, né? A gente mostra, ó, débito em aberto, 101, significa que não foi extinto. Débitos extintos, 12 e 41. Créditos utilizados, 97 e 60. Como é que eu posso extinguir 12 e 41 se eu utilizei 97 e 60? Isso aqui é do mesmo mês, por causa disso que a gente acabou de ver, gente. Os créditos eles vão seguir a ordem cronológica dos débitos primeiro. Então, esses 97 e 60 não foram usados só aqui, eles foram usados nas competências anteriores também. Tá? Então, a princípio parece que é um bug, mas não é um bug. É um jeito novo de pensar. E aí eu olhei isso aqui e falei assim, olha só, Eliane, a gente precisa dar um jeito de mostrar isso aqui, um jeito diferente. Né? Ela falou, também não sei como vamos fazer. Aí eu conversei com o Thiago, aí do Rio Grande do Sul, ele falou assim, olha, a gente também não sabe, né? A gente vai ter que aprender a explicar isso de um jeito gráfico ou de um jeito melhor ainda, porque os créditos, eles não estão andando só nas competências para frente, eles estão andando para trás também. Tá? Um débito aberto em janeiro, se nós estivermos em fevereiro, ele vai ter preferência e ele vai começar a consumir créditos, tá? Então vocês vão ver gráficos com valores que podem ser que não façam sentido se vocês pensarem numa apuração de ICMS. Tá? Mas não vai ser assim agora. Quando a gente mostra dentro do sistema hoje, tá, as aquisições, nós temos a referência aqui em cima e a gente está mostrando um relatório por fornecedor e quando a gente abre o fornecedor,
a gente abre as notas. Essas notas, elas estão aparecendo em janeiro de 26, porque elas estão amarradas na apuração de janeiro de 26 do fornecedor. Mas isso não significa que o crédito vai ser apropriado em janeiro ou utilizado em janeiro. Essa parte das aquisições, a gente percebe que existe um espaço de melhoria aqui, como já veio nas questões que apareceram da semana passada para cá, tá? E a gente precisa trabalhar de uma forma que fique um pouco mais claro que esse crédito a apropriar, ele está amarrado na referência janeiro de 26, significa a expectativa do crédito nasceu em janeiro de 26. Agora, quando ele foi apropriado e utilizado, não significa que foi janeiro de 26 e também não significa que esse crédito vai ser utilizado na apuração de janeiro de 26 desse contribuinte. Tá? Pode ser que assim que a gente tiver o nosso barramento de API definido para vocês extraírem as notas, que vocês mesmos comecem a fazer esses relatórios internamente e a gente não precisa fazer dentro dessas interfaces web, né? Porque aí a gente vai começar a mostrar as datas em que o crédito foi apropriado em cada nota, a parcela do crédito que foi apropriado em cada nota, e vocês vão começar a trabalhar isso internamente no sistema de vocês. Né? Já estou desenhando requisito aqui com vocês. Por enquanto, tá? A gente vai manter as interfaces como elas estão. Vamos tentar trabalhar isso, ao mesmo tempo em que nós estamos nos esforçando para entregar uma especificação de uma API para que vocês também consigam trabalhar esse volume de notas em bases de vocês e conseguir tirar relatórios já mais especificamente olhando para essas datas de apropriação e de utilização do crédito. Tá bom? Bom, gente, quando a gente abre aquele relatório, né, e a gente vê esse apropriar aqui, isso não tem nenhuma relação com janeiro. E eu não garanto que você vai ter o crédito apropriado em janeiro. E eu também não garanto que ele vai ser utilizado em janeiro. Tá? Os fornecimentos e as aquisições eles estão apresentados nas referências associadas ao fato gerador. Tá? Isso daqui é um legado do ICMS? Acredito que sim, né? Na primeira apresentação que a gente teve aqui. Mas eu acho que essa modelagem ainda pode mudar. Tá? O que é importante a gente conversar sobre exceções disso daqui. Tá? A gente tinha falado sobre o período de ajustes dentro do sistema. E quando a gente está falando em período de ajustes, significa que já fechou o mês do fato gerador e agora nós estamos entregando a apuração assistida e vocês, empresas, estão fazendo ajustes dentro dessa apuração. Tá? Aqui no desenho, aqui, ó, janeiro em azul significa que já fechou e nós estamos andando nas fases do período de ajuste no rosinha. Significa que estamos trabalhando com a apuração de janeiro durante fevereiro. Tá? Quando a gente está andando em fevereiro, nós temos uma exceção àquela regra que eu acabei de mostrar. Olha que bonitinho aqui, ó. Eliane escreveu. Durante o período de ajustes em fevereiro, entrega da apuração assistida de janeiro até o vencimento, as compensações de débitos de janeiro somente serão efetuadas com créditos apropriados a 31 de janeiro. Quando nós estivermos em fevereiro, nós não vamos poder usar o baúzinho de créditos de fevereiro. A gente vai esgotar os créditos até janeiro. E se não tiver mais créditos, saldo devedor, emite a guia e paga. Tá? Essa regra ela vai ser usada para a gente conseguir convergir em um saldo devedor. Tá? Quando a gente conseguir convergir no saldo devedor, significa que você já fez todos os ajustes e que, mesmo tendo débitos,
Nós não vamos liquidar esses débitos com créditos do próprio mês. Tá bom? Se você falar, meu fornecedor já pagou a apuração dele, eu vou receber crédito? Você vai receber crédito, mas não para aquela apuração. Se o seu fornecedor pagar a apuração dele aqui em fevereiro, esse crédito que você recebeu, ele foi apropriado em fevereiro. E a regra, para a apuração de janeiro, durante o período de ajustes, você só vai usar os créditos apropriados até 31 de janeiro. Logo, se o seu fornecedor já fechou a apuração e pagou, você não vai conseguir trazer os créditos dele para diminuir o seu saldo devedor de janeiro. Tá? A gente está vendo esses questionamentos chegando e a gente já percebeu que é em decorrência dessa mudança de sistemática do uso do crédito. Tá? A gente já está fazendo a compensação, né? À medida que vocês estão pagando, simulando split, simulando adquirente, né? Esses créditos já estão trafegando na cadeia fornecedor-adquirente. E eles estão propagando nesse grafo grande aí. Né? Quando a gente chegar no final do mês, daqui a 2 semanas, a gente vai começar a trabalhar com essas regras que a gente está conversando aqui. Nós já estamos trabalhando com a regra do crédito que eu mostrei lá para trás. E daqui a 2 semanas a gente já vai começar a trabalhar com essa regra que a gente está conversando aqui do período de ajustes. Tá bom? Eu acho legal a gente conversar sobre isso, até para que não venham dúvidas apontando, quem sabe, possivelmente bugs, mas na verdade é uma mudança de paradigma, né? Bom, vamos lá, vamos avançar. A exceção do período de ajustes, né, não pode usar o balzinho de fevereiro nos débitos de janeiro, né? Bom, Paulo, Liane e Raquel, muito obrigado pelas apresentações aí, esclarecimentos. E antes de encerrar, quero reforçar alguns pontos essenciais, tá? As dúvidas formais, elas devem ser enviadas apenas pelo canal de atendimento. O link já está disponibilizado ali no chat. E quem ainda não participa, o canal do Telegram ele está disponível também no chat. A gente disponibilizou o link. Ele é o nosso canal de comunicação para atualizações do piloto. E em momento oportuno, os convites para as próximas lives, que a gente ainda não definiu a periodicidade, serão enviados pelo e-mail pilotoibs@cefaz.rs.gov.br. E em nome do Comitê Gestor, agradeço novamente a presença de todos. Muito obrigado, pessoal. A gente encerra por aqui, tá?